Entra no ar. O programa Diálogo com Sander Ascencio. Este programa conta com assessoria jurídica de Foganholo e Vidal, Sociedade de Advogados de Bebedouro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um diálogo comigo, com Sander Ascencio. Hoje nós estamos recebendo um convidado aqui ilustre e o nosso papo, como dizem os nossos irmãos mineiros, vai ser bom demais. Olá amigos, dando sequência à nossa série de entrevistas com lideranças políticas locais, regionais e nacionais. Hoje, noite de quinta-feira, 6 de março de 2025, estamos recebendo em nosso programa o Dr. Fernando Galvão. Ele é esposo da doutora Aline Mesquita Galvão Moura, ele é pai do Levi, ele é advogado, professor, ex-prefeito de Bebedouro por 2 mandatos e suplente a deputado estadual. Nessa conversa com ele, vamos conhecer sobre sua trajetória de vida até aqui e sobre suas aspirações futuras, tendo em vista seus incansáveis esforços, fácil acesso e bom relacionamento com a população. Capacidade de articulação, entre outras as suas qualidades, a de não procrastinar nada, claro, dentro do possível. Tem feito dele uma liderança local e regional que chama atenção. Tema desse nosso diálogo, que é seu lema de vida e também é o nome do seu livro, né? Que ele está escrevendo um livro que é Vamos em Frente. Essa conversa será muito interessante, não deixem de assistir. Diálogo comigo com o Sander Ascencio acontece todas as quintas-feiras a partir das 20 horas aqui no Facebook e YouTube da CWB Comunicação, do Diálogo com o Sander Ascencio e também do Sander Ascencio. Deixa eu dar um recadinho rápido para você. Você quer ser um dos nossos patrocinadores, apoiadores culturais, ver a sua marca, o seu trabalho, a sua empresa com grande visibilidade aqui no Diálogo comigo, em todas as nossas redes sociais e plataformas digitais? Fale conosco e apareça para o mundo. Esse é o nosso slogan. Fale conosco e apareça para o mundo. Nosso contato, fone WhatsApp 17 9 92 30 89 59 e fale com o nosso amigo Marcelo Rosa, que é o proprietário aqui da CWB Comunicação. Fernando Galvão, posso te chamar de Fernando? Lógico. Respeitando as suas patentes? Sem nada de formalidades aqui. Fernando, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Você tem uma história, Fernando, de não ser... você não desiste nunca, você é incansável. Está sempre em contato com as pessoas, sempre acessível. Está até mais moreno de tomar sol. Anda bastante para a rua. Não só para a rua, mas para a região inteira, para São Paulo, para bastante lugar. Você, Fernando, está se tornando uma pessoa bastante popular e bastante conhecida a nível de Estado. E isso tem chamado a atenção porque a gente fala com profissionais da área da comunicação e o pessoal fala... Fernando Galvão, lá da sua terra, isso. Então, esse comentário está indo longe. Você atribui, Fernando, esse seu sucesso de popularidade, né, de facilidade de comunicação, desde que eu te conheço, eu conheço você, pessoal, eu conheço o Fernando antes dele ser político. Né? Bastante tempo. Bastante tempo, desde a época que ele era professor e advogado. Né? O Sander foi vizinho da minha avó, da dona Ana, e do seu Jorge, já falecidos. Eu sempre digo que a minha avó sempre foi uma bênção na minha vida, verdade, porque as orações dela eram muito poderosas, e o Sander foi vizinho da minha avó e do meu avô, enquanto ainda eles vivos. É verdade, uma bênção mesmo. Fernando, que você atribui essa popularidade extrema e que cada vez cresce mais com relação à sua pessoa? Ô, Sander, eu não acho que popularidade seria... a nomenclatura mais correta. E eu já queria iniciar esse nosso bate-papo falando aquilo que eu acho que é importante na vida de todo mundo, seja pela sua pública ou não pública. E eu vou começar exatamente por aqui. A gente sabe que as redes sociais, elas trouxeram alguma dificuldade para as pessoas, que a gente vai falar um pouquinho, inclusive, de fake news aqui, né, que eu acho que é um assunto que eu quero abordar, mas eu quero falar sobre as pessoas, e
o que aproxima as pessoas, né? E eu quero aqui, antes de falar de mim, agradecer as pessoas que estão aqui, que eu fiquei impressionado até, já logo de início, muita gente, inclusive, da região, de vários lugares, e eu quero agradecer aqui, ó, várias pessoas. O G, que faz um trabalho muito legal aqui em Bebedouro, mas faz em Palmares também. Hoje eu estive com o prefeito de Palmares, G, ele cumprimentou demais o trabalho que você faz na fanfarra lá de Palmares Paulista, né? Tem muita gente. A Cris Moraes é uma das maiores pecuaristas e representantes do agronegócio do estado de São Paulo. Ela faz parte hoje de várias comissões dentro da Secretaria da Agricultura, que eu tenho uma parceria muito grande, inclusive com o secretário Guilherme Piai, que é um parceiraço meu lá em São Paulo. E a Cris Moraes é um orgulho para mim. Ela falou assim para mim, ó, me convida para o lançamento do seu livro. Cris, você vai ser convidada com certeza, né? Eu vou fazer questão de você participar, tanto do lançamento lá em São Paulo, quanto aqui também, né? Você é uma querida amiga, né? Eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui, até a sua esposa Aparecida, que já aparece aqui também. O Paulo César Angeloni, isso me traz uma alegria muito grande, porque o Angeloni me acompanha na minha carreira política desde muitos anos, desde quando eu comecei lá, quando eu tinha 1% nas pesquisas, Sander. Quando eu fui candidato em 2008, eu tinha não é nem era 0,5% nas pesquisas, né? Eu fui candidato com outros, na verdade, com 7 candidatos em conjunto. E eu realmente tinha 0,5% nas pesquisas. E naquela primeira eleição, a gente chegou bem pertinho, né? Foi aquela primeira eleição minha. Então, pessoas como o Angeloni que faz a gente realmente acreditar que é possível, né? E olha aqui, a Silvia Miranda, que eu tenho um carinho muito grande, o Rodrigo fez parte da padaria artesanal, quando nós criamos aqui, juntamente com a Aline, né? Eu tenho uma história com cada pessoa que está aqui, né? O Magner Augusto, um grande parceiro da gente também, que está trabalhando conosco até hoje, muita gente aqui. O Alisson, né, que também trabalha na área da saúde, o Rogério Valverde, nosso secretário de segurança, fazendo um trabalho bonito também no CIS, né? A Elisângela Fregatti, ela foi minha aluna, né? A Elisângela foi minha aluna lá atrás, quando eu dava aula no IMESB. Eu comecei em 1997 a dar aulas no IMESB, né? 97. Eu tinha 23 anos, Sander. 23 anos. Você foi para a área de ensino muito novo, né, Fernando? Você se formou muito novo. Me formei com 21 anos. Na verdade, você aproveitou todo o tempo que você teve de mocidade para estudar. Sim, sim. Trabalhar, uma das grandes heranças que o meu pai e a minha mãe me deixaram foi o estudo, né? Eu estudei na PUC de Campinas, me formei com 21 anos. Me lembro que eu entrei na faculdade com 17 anos. E já logo comecei a fazer estágio na própria faculdade mesmo, depois fui para um escritório grande chamado Musetti Advocacia, um dos maiores escritórios que tinha em Campinas, e eu ia muito para São Paulo, pegava o ônibus de São Paulo, de Campinas para São Paulo, para ir no Fórum João Mendes. O que é o Fórum João Mendes? ele fica atrás da Praça da Sé, ali em São Paulo. E eu ia com 17, passa muito na frente 18 anos, eu pegava um ônibus na rodoviária de Campinas e ia fazer as corridas processuais no Fórum João Mendes, em São Paulo. Então, olha só, com 17 anos, 18 anos, eu tinha que me virar. Naquela época era diferente de hoje, né? Não tinha, por exemplo, é engraçado, essa história de restaurante self-service, que hoje é muito comum. É muito comum. Eu me lembro que quando eu fui para Campinas, os restaurantes eram caríssimos. Você não conseguia comer, era tudo à la carte. Não existia esse self-service que você pega, ou mesmo o quilo. Não existia. A gente fazia comida em casa. Eu morava numa república. E a gente dividia, éramos 3 amigos, nós fazíamos compra no supermercado, logo na segunda-feira, e a gente fazia comida em casa. E eu acho que até por isso que eu até gosto de cozinhar, viu, Sandra? Eu estou tentando fazer meu filho aprender também. E eu fazia a própria comida, e a gente fazia o seguinte, olha só que legal. Cada dia um fazia comida. Toda essa história está indo para o seu livro? Uma parte dela, que o meu livro é um pouco a história de resiliência e de superação em momentos difíceis, né? Eu coloco esse lema: vamos em frente, a vida com foco na solução. As pessoas perdem muito tempo com o problema e esquecem de arrumar alternativas para a solução. Né? Muito perda de tempo com o problema e esquece de ir atrás da solução. Essa característica que eu sempre te disse que você tem, de não procrastinar nada. Falou com o Fernando... Eu tento resolver as coisas que chegam para mim. Porque se você ficar, eu vou ver, eu vou ligar, eu estou vendo... Esse negócio do gerundismo, né? O que é essa história do gerundismo? Né? Eu estou vendo, vamos resolvendo... Tem coisa que não dá para resolver, já fala não de uma vez. Não dá para resolver, infelizmente, por isso. Você acha que você herdou de alguém da sua família isso?
Ou você aprendeu isso? Não, eu acredito que é todo um conjunto de coisas, né? Porque ser também de uma família de advogados que também estava sempre lidando com problemas, você acaba também pegando um pouco essa habilidade. Mas eu acho que juntou o direito com a profissão de professor também, que eu acho que isso também me ajudou. Eu já tive 10 mil alunos, Sander, durante a minha carreira. Então, eu dava aula em Barretos, dava aula no IMESM Bebedouro, dava aula na FAFIB Bebedouro, e dava aula de pós-graduação na UNAERP. Então, você imagina, além de advogado, você ter tudo isso, você imagina, corrigir prova, dar aula, corrigir trabalho, processo, ter que ainda tomar conta da vida particular. Então, você tinha que dar um jeito de se dividir e depois entrou a política, né? Então, você já imaginou. Você tem que criar uma forma de trabalho de não poder procrastinar nada. E acho que é difícil você conseguir resolver tudo, mas pelo menos uma resposta eu sempre sou de dar resposta, seja negativa, seja positiva. E a minha equipe que trabalha comigo sabe muito bem como que eu sou. Eu cobro até muitas vezes fora de horário, eu mando mensagem mesmo, e muitas vezes a pessoa não me responde, eu reitero, porque muitas vezes a pessoa está esperando uma resposta minha. E eu dependo de alguém também para isso, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, Sander. Mas quero continuar aqui só para agradecer. Eu falei da Elisângela, que foi minha aluna lá no IMESB, uma querida amiga. Ela é uma parceira de muitos e muitos anos. Tenho muitos amigos aqui que estão falando. Silvinho, que trabalha lá na garagem municipal. Eu quero comentar o Lucas Aniceto também, que está na área da comunicação. O André Rosa, que foi o nosso comandante da Guarda Civil Municipal, né? Eu quero também aqui cumprimentar o Lefeld Advogados, que é um grande advogado em Ribeirão Preto, e grande professor, foi professor comigo também aqui na FAFIB, olha só, o Lucas Lefeld, de Ribeirão Preto, acompanhando esse nosso trabalho. Olha só, a Vera Lúcia, de Itaiaçu, essa é uma grande mulher, ela mora numa esquina em Itaiaçu, eu sempre brinco com ela. Itaiaçu, eu fui o candidato a deputado mais votado de Itaiaçu. Eu fui um dos candidatos mais votado em 18 cidades da nossa região. Itaiaçu foi uma. E eu devo uma parte dessa votação a muitos amigos que eu tenho lá, né? O Filipão, o Vlad, o ex-prefeito, a própria Sueli, a atual prefeita, que eu também tenho um carinho muito grande, mas devo a Vera Lúcia Matos. Vera, você é uma grande parceira, uma mulher que não pede nada para si. O que ela muitas vezes me demanda, Sander, até para atendimento na saúde, encaminhamentos na região, eu tento fazer o que eu posso e o que eu não posso. Eu quero aqui cumprimentar também o Carlos Eduardo Denadai Teixeira, olha só, de São Carlos. Cadu, você é um grande amigo, Cadu, e eu tenho certeza que o núcleo de inteligência artificial municipal vai sair. Pode ter certeza, você também é uma mente brilhante, tanto quanto o Cabelo, que é um outro amigão nosso. Nós vamos, se Deus quiser, conseguir criar essa nova ferramenta chamada Núcleo de Inteligência Artificial Municipal. Nós vamos tentar trazer para a administração pública municipal, Sander, a ferramenta da inteligência artificial. E o grande amigo, Cadu, é uma das pessoas que estão me ajudando a desenvolver esse projeto. Isso também. É uma quebra de paradigma. É uma quebra de paradigma. Entendi. Eu tenho certeza que sim, porque a inteligência artificial, ela é... Fernando, está aí, existe, não dá para correr dela. Não, e você temos tem que usar ela na verdade, da melhor forma possível em todas as áreas. Se utilizar. Né? Para isso tem que ter pessoas e ferramentas no local certo, fazendo o que é certo. O Fernando Baroni, o Neto, que trabalhou na Rádio Nova com a gente, na Rádio Bebedouro com a gente também. Cumprimentar a Rádio Nova também, acabei de falar aqui. Lamentar um pouco a postura que a Rádio Nova sempre tem em relação à política, especialmente em relação a mim e ao meu grupo político, quando falo em fake news. Eu não posso deixar de falar isso, já que citei a Rádio Nova aqui. Comunicação tem que ser feita com responsabilidade. Cumprimentar aqui também o Marcelo Castro, cumprimentar aqui o Carlos Eduardo Savian. Meu Deus do céu. Savian, você é uma das grandes lideranças de Olímpia, você é um dos grandes empreendedores de Olímpia. Quero te cumprimentar o nosso amigo Geninho Zuliani, o atual prefeito. Você não tem ideia o que representa o Carlos Eduardo Savian em Olímpia. É um dos grandes ícones, um dos grandes empresários de Olímpia. Você não tem ideia quem é esse empresário que está aqui participando conosco dessa live, né? Tiago Talarico, você é um querido amigo, nós estamos juntos sempre, Tiago. Está aqui também a Maria das Graças Ferreira. A Graça participou das andanças de casa em casa desde 2008, quando ia eu, a Aline e alguma das meninas, e ela era uma das senhoras que me acompanhavam nas casas, quando a gente participou e visitou
as mais de 20 mil residências, bem mais que isso aqui em Bebedouro, quando nós começamos. Então, Graça, você sabe o carinho que eu tenho por você, né? Rita Salvador. Rita, você foi minha chefe do RH, né? Quem que não gosta da Rita, não? Rita Salvador Pisolato, um amor de pessoa, né? Uma pessoa muito bacana mesmo. Marcela, você que foi minha aluna também, é inesquecível, minha aluna de Barretos, Direito da FEB, assim, é tanta gente aqui, Sander, que eu acho que se a gente continuar falando aqui, a gente vai acabar, talvez não entrando em todos os assuntos, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão participando. Larissa, agradeço muito o trabalho que você tem feito também aqui em toda a nossa região. Você é uma grande parceira minha também da nossa região. Tem tanta gente aqui. O Haroldo, esse grande meu amigo de Pitangueiras, né? O Haroldo é um grande parceiro, foi candidato a deputado federal também pela nossa região, a quem eu tenho um carinho imenso. O Joel Monteiro, que é o nosso secretário de esporte, também aqui presente. Marisa Maciel. Marisa, você que foi para Nova York, fez sua vida lá e retornou para o Brasil, né? E participando aqui com a gente. Serginho de Almeida, um grande profissional que Bebedouro também tem, né? Eu quero aqui cumprimentá-lo. Olha só, Eduardo Martinez, ex-prefeito de Tabatinga por 8 anos. Está aqui com a gente na live. Eduardo, doutor Eduardo, Tabatinga é a capital nacional do ursinho de pelúcia. E o Eduardo fez um belíssimo trabalho em Tabatinga. Ele marcou época na sua cidade, né? E ele é um grande parceiro meu de muitos e muitos anos. Thaís Teixeira, que enfrentou comigo a pandemia, né, Thaís? Quantas coisas boas juntos. Olha, Ana Paula Tilene, nossa secretária de saúde de Bebedouro, tanta gente aqui. Jorge Luiz Tarugo, Tarugo, Levi gosta demais de você sabe disso, né? Aprendeu a andar de bicicleta com você, viu? Olha, vocês me desculpem aqui, gente, mas eu não consigo falar o nome de todo mundo tá aqui. Não, e você está falando e está surgindo mais comentários e mais comentários. Normalmente, pessoal, a gente lê comentário por comentário, mas como são muitos, nós não vamos conseguir ler todos. Hoje vai ser um pouco difícil. Né? Rose Escatambulo, você, Rose, é uma querida, né? A sua família, eu tenho uma admiração muito grande. Thalita Ferrari foi secretária da Aline na nossa primeira e segunda gestão do Fundo Social de Solidariedade, uma querida. Andréia Moretti, você lá no Sebrae, dando um show no Sebrae, junto com a Thaís também, né? Olha só, que coisa mais assim, Sueli, companheiro do meu professor João Henrique Rebelato, Sueli do nosso PROCON, o Aldo Peterson também, que é um grande parceiro. Gente, eu não consigo mesmo. Suzy, você também é uma querida, viu? Eu vejo você também aí nas suas andanças, nas suas redes sociais. O Fernando lê um comentário, brota 5. Vocês desculpem, gente, eu não consigo. Marcelo Castro, todos vocês que estão aí, obrigado. Você me perguntou quais são, talvez, a principal característica, Sander. Você sabe que quando eu entrei na política, eu não usava óculos, né? E depois não tem jeito. Eu perguntei para você da tua idade, mas a idade chega para todo mundo. Cabelo eu já não tinha, né? Pessoal, quando nós nos conhecemos, eu não tinha cabelo branco. E com todo respeito, Fernando, você tinha mais cabelo. E ninguém de nós usávamos óculos. Agora, para ler, não tem jeito. Mas a gente está envelhecendo, Fernando, com qualidade. Né? E do lado das pessoas que a gente ama e fazendo o que a gente gosta. E fazendo bem, na verdade. É isso aí. Então, assim, eu quis realmente agradecer, Sander, como eu não consigo também agradecer e nem citar o nome de todos. Olha aqui, ó, a Tchê, né? A Tchê, olha só a Tchê participando aqui, que é Maria Antônia, mas é a Tchê, né? Eu quero agradecer a todos vocês, a Neiva Bernardes também, o Nelson Santos, todos vocês que estão aqui. Eu não consigo citar todos, mas dizer para você que, no fundo, independente da pessoa, seja profissional, seja político, seja quem quer que seja, você tem que manter, respeitar e cativar as pessoas que você convive. Sim. Não existe popularidade, porque as pessoas podem criar, né, muitas vezes, uma bolha, né, que os políticos, muitas vezes, alguns deles acontecem. Eu usei popularidade, que é o termo mais próximo para entendimento. Mas as pessoas entendem. Mas essa facilidade de acesso, de retorno, é isso. Porque muitas vezes, Sander, a gente fala dos candidatos... Porque tem pessoa que cresce um pouco na vida, Fernando, um pouquinho.
e se acha semideus, não fala com ninguém, não atende mais ninguém, não dá resposta para ninguém. Isso é péssimo, nós sabemos que é. Não estou julgando ninguém, mas isso é péssimo. Você entrou num assunto assim que eu queria até me debruçar um pouquinho mais, se você me permite, claro, né? Que é essa história de que você falou, que de repente a pessoa cresce um pouquinho e vira as costas, muitas vezes até para quem ajudou a chegar, né? Então, isso tem muito a ver com humildade, né? Eu acho que tem muito a ver com humildade. Eu tenho uma percepção, não sei até por conta trabalhar em tantos lugares, né, Sander? Você sabe, trabalhar no governo de São Paulo é difícil. Você tem pessoas que estão muito acima de você, são seus chefes. Você tem que respeitar muito as pessoas que chegaram e que conseguiram, de repente, seja de que maneira, mas conseguiram chegar em altos postos. Mas a gente percebe que quanto mais cresce a pessoa, mais humilde ela precisa ser. Isso é muito importante, né? E a gente vê, muitas vezes, pessoas que sobe um degrauzinho e começa, de repente, a pisar nas pessoas, né? E eu vou te dar um exemplo aqui, que eu gostaria até de dividir mesmo com a população, porque muitos de vocês conhecem essa pessoa e eu faço questão de falar o nome dela aqui e conversar com vocês sobre ela. Vocês conhecem o José Francisco dos Santos. Inclusive, empresário de destaque da nossa cidade. Da nossa cidade, do nosso estado e até do interior todo, porque tem investimentos em Minas Gerais, tem investimentos também aqui em São Paulo e em outros estados também. Mas por que eu estou dizendo ao Zé? Primeiro, mais uma vez, deixar os nossos sentimentos da família do Zé pela perda que ele teve do Fran. O Fran realmente deixou uma marca muito profunda em todos nós, de que nós temos que olhar para a vida de uma maneira diferente, né? Olha só, tenho certeza que hoje o Zé daria tudo o que ele tem para ter o filho dele de volta. Eu tenho certeza absoluta. E foi uma fatalidade, que não existe como arrumar explicações por uma situação daquela. Mas por que eu entrei no assunto do Zé Francisco? Eu convivo com ele há muitos anos, né? Desde quando eu fui prefeito, até mesmo antes de ser prefeito, ele foi presidente do clube há muitos anos. E eu quero dar um exemplo do Zé Francisco, porque quem conhece ele sabe a forma que ele trata todo mundo, desde o motorista até o presidente da República, o governador de São Paulo, do mesmo jeito. Eu me lembro quantas vezes a gente em São Paulo, ou mesmo em outros eventos, a gente chegava e fazia questão de sair do carro dele, sair do avião dele, muitas vezes, e até o meu motorista, ir lá e cumprimentar o meu motorista, abraçar o meu motorista, cumprimentar a recepcionista, cumprimentar o pessoal que está servindo o café. Gente, todo mundo é importante nessa história. É verdade. Né? E tem pessoas que, porque de repente, com um cargo ou com alguma coisa que muitas vezes nem as pessoas falam que assumem determinados cargos e muitas vezes cria mais um teatro do que, na verdade, uma verdade, e de repente começa a muitas vezes nem olhar na cara das pessoas, né? Nossa, que coisa. E é uma coisa que eu particularmente assim abomino, viu, Sandro? E aqui não estou fazendo discurso político, não. Eu acho que quem me conhece há um certo tempo sabe exatamente como que eu sou. Eu tento ser exatamente a mesma pessoa desde quando eu era prefeito, quando eu não sou mais prefeito. Eu estou em Bebedouro, eu trabalho no governo de São Paulo já há muitos anos. Claro que tenho um relacionamento com o governador, com o secretário, com ministros, com deputados, com grandes empresários, mas tenho muita amizade, muito carinho com todo mundo que eu convivo aqui também. E que são pessoas importantíssimas para mim. Você concorda com o texto que nós escrevemos sobre a sua entrevista? A sua apresentação? Sander, é difícil a gente falar da gente mesmo, né? Uhum. E acho que a gente não pode ter a prepotência nem a arrogância de falar a palavra mais eu do que nós, né? Porque as pessoas costumam trocar o nós pelo eu. Tipo assim, eu consegui, eu fiz, eu conquistei, e eu nunca fiz isso. Você sabe que me acompanha. É lógico que eu tinha que exercer a minha liderança muitas vezes, ser firme, né? O que eu passei pela pandemia aqui em Bebedouro não foi fácil, né? Eu não sabia se fechava, se abria, as pessoas muitas vezes com o próprio comércio sendo prejudicado e a situação da saúde. Sua esposa fez um comentário lá. Estou na mesma situação. Essa eu tenho que parar, né? Então você faz para mim, por favor. Aqui, a Aline, boa noite, Aline, seja bem-vinda. A doutora Aline Mesquita Galvão Moura, ela disse o seguinte: estou na mesma situação.
Olha Ou só. seja, comportamento igual. E ela está aqui, ó, estamos por aqui, quer dizer, agora sozinha, pois o Levi já desmaiou e dormiu, tadinho, ele mudou o horário de aula dele, ele está indo de manhã cedo, então 6 e pouquinho da manhã, já acorda, já levo ele antes das 7 para a escola, né? Então criança com 6 anos estudando de manhã, ela já desmaia e vai dormir cedinho, né? Então é o seguinte, eu quero dizer que as pessoas, elas não podem se colocar acima das outras. Seja quem você for. Você falou dá para isso. Você falou do Zé Francisco, isso é uma realidade. Porque assim, Fernando, na correria do dia a dia, eu confesso que eu sou um pouco desligado. Na correria, está correndo. E um dia desse, eu saindo do shopping aqui em Bebedouro e ele entrando. E eu respondendo no celular e falando, e cheio de horário, eu tinha ido resolver um problema. A hora que ele passou por mim, ô Sander! Ô Zé, desculpa. É o perfil do tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Então, assim, poxa, Sander, pensa. Cara de uma magnitude dessa, uma importância dessa, para o nosso país se preocupar em cumprimentar o Sander Ascencio. Sander, eu queria que você não falasse o nome aqui, porque ia ser desagradável, sim, mas listasse 10 pessoas na sua cabeça de que se tivesse no lugar do Zé Francisco, te cumprimentaria. Eu vou listar uma senha. É isso que eu queria. Vestir o sapato do outro. Você que está aí, você aproveita para falar onde você estava, que bairro que você está de Bebedouro, que cidade que você estava. Manda uma interação para a gente aqui no programa do Sander, até para a gente poder também dialogar um pouco mais aqui sobre a nossa cidade, a nossa região. Coloca aqui que bairro que você está, que cidade que você está, e vou dizer, você aí na tua mente, lista pessoas que, se tivessem no lugar do Zé Francisco, do governador Tarcísio, de quem quer que você imagine, aliás, quem quer que você imagine, se coloque no lugar, se essas pessoas seriam as mesmas. Faz esse exercício, porque a gente vive no dia a dia e encontra cada peça rara, vamos falar a verdade. A pessoa fala, meu Deus do céu, onde nós estamos, né? A pessoa ali, gente, nós não somos todos iguais, pelo amor de Deus, a gente precisa de cada um aqui dentro desse espaço sideral, né? Eu me lembro, Sander, quando a gente começou a construir o Hospital Regional de Bebedouro, que eu fui lá, junto com o Eurico Medeiros, esse grande médico que foi o meu secretário da saúde, nós juntos, a gente foi para arrancar os primeiros pés de laranja, de onde foram construídos as paredes daquele hospital, e aqueles pedreiros, aqueles funcionários, depois veio o pessoal da mobília, depois dos equipamentos, gente, cada um tem um pedacinho daquele hospital. Então, sim, o Hospital de Bebedouro por exemplo, uma grande conquista coletiva. É claro que eu tive a minha participação, fui atrás, fui do governador, conseguimos os leitos de UTI, o Henrique Prata me ajudou, nós nos ajudamos. Mas, gente, nós temos que ser gratos às pessoas que colocaram cada tijolo naquele hospital. Eu estou dando um exemplo porque as conquistas grandiosas, elas têm os seus pais, elas têm os seus padrinhos, claro, isso é natural da vida. Mas você não pode esquecer de quem te ajudou. E eu acho que é aí que está a resposta de quando você falou daquela leitura que você fez comigo aqui. Eu sou grato a todas as pessoas que me ajudaram a chegar. Se eu cheguei em algum lugar, que eu não sei, eu cheguei porque alguém me ajudou a chegar, mas assim, se eu cheguei a algum lugar, eu sou grato a todos. Primeiro aos meus pais, que me deram os princípios, né, que eles me ensinaram muito. A minha esposa, que é parceiraça minha, está lá em casa, ó, o Levi lá dormindo, né, e ela lá participando com a gente. As minhas equipes que eu sempre tive, a minha avó que sempre rezou por mim, as pessoas que convivem comigo, eu sou grato a todos. E eu vou continuar sendo desse jeito, e não vou mudar não, viu? Vou continuar desse jeito. Duas pessoas te mandam um abraço. Marcelo Rosa, que é o diretor proprietário. E grande Marcelão, obrigado por tudo aí, viu? Lá em Pirangi ele fez uma cobertura super legal do nosso título de entrega de cidadão de Pirangi. Muito bom. E o nosso amigo Hélio Silliman, que está lá em Monte Verde e está te assistindo. O Hélio Silliman, fiz uma entrevista muito, mas muito impactante, que você, inclusive, me ajudou a intermediar, você lembra disso, né? O Hélio é um querido nosso. No estúdio dele, né? E realmente ele é um ícone da comunicação, que ensinou muita gente, né? Então, preciso te visitar, viu, Hélio? Estou te devendo uma visita. O segredo é relacionamento. Relacionamento, não é verdade? Relacionamento. Hélio, um abraço, querido. Você, a Cris, todo mundo aí. Michael, a audiência está boa, mas nós temos que colocar aí alguns dos nossos patrocinadores. Esse é o momento certo para a gente colocar. Vamos colocar aí o nosso Momento Pet
com o Dr. Luiz Henrique Rodrigues, né? Do Hospital Leal, Núcleo Médico Veterinário, aquela clínica maravilhosa que fica ali na Rua Itália, número 254, atrás da rodoviária. Vamos lá, vamos assistir o Dr. Luiz Henrique Rodrigues ou alguém da sua equipe. Sai. Momento Pet. Com o Dr. Luiz Henrique Rodrigues do Hospital Leal, Núcleo Médico Veterinário. Existe uma forma correta de dar banho nos nossos pets em casa? Sim. Sempre utilizar água natural. Evite utilizar água quente para o seu pet. Seque ele com a toalha e, no máximo, principalmente para os pets de pelos longos, se for utilizar o secador no ar frio, não utilize secador no ar quente. Para os pets que têm um globo ocular um pouquinho mais protuso para frente, Pug, Schnauzer, Shih Tzu, Pug, Shih Tzu, Bulldog, todos esses cães que apresentam um globo um pouquinho protuso, evitem jogar o secador no olho, ele pode causar ressecamento. Além disso, também utilizar o shampoo de forma correta. O que seria o shampoo de forma correta? Um shampoo recomendado para pets. Tomar cuidado com os shampoos medicinais. Muitos lugares oferecem, o cachorrinho tem uma coceirinha, recomendam shampoo medicinal. E normalmente eles utilizam a clorexidina. Tomem cuidado, o shampoo de clorexidina é muito bom? É, mas ele pode causar a desidratação, ele pode trazer consequências para a pele do pet, porque uma vez que a gente utiliza ele no banho, ele vai destruir toda a microbiota boa e a microbiota ruim. Muito bem, estamos de volta. Olha aqui, o Fernando fez uma provocação aí, né? Pessoal dizer da onde está nos acompanhando. A Suzy Cabreira, Eldorado, no bairro Eldorado, Santa Ela, o Fernando Santos, o Fábio Tadeu Miami, Centro de Bebedouro, o Lucas Linares, Monte Azul Paulista, professor aqui em Barretos te acompanhando, Marcela Jordana, Fernando Santos assistindo e tomando uma cervejinha. Olha que gostoso, hein? Pós-carnaval é uma boa. Aqui, Alisson, do Jardim Primavera em Bebedouro, Fernando Maxiano de Lima, doutor Fernando, um abraço, Fernando, Residencial Candinho, Avenida Raul Furquim, Yara Jesus, Sônia Paro, Centro Bebedouro, professora Sônia Paro, Silva Miranda, Jardim de Lúcia, Elza Maria Panzeri Camargo, de Botafogo, olha que bacana. Vida, que gostoso. Sônia Visonar, Jardim Talarico, Fernando Maximiano de Lima, eu já disse. Vamos ver aqui. O Alberto Aragão aqui de Monte Azul Paulista, que eu estou vendo aqui também. Gente, é tanta gente. Olha aqui o Alessandro. O Alessandro está aqui, ó. O Alessandro Faria, o mestre da inteligência. Tá aqui. Parabéns, Galvão, abraços. Ei, cabelo. Atrai amigos, competir. Grande amigo, Cabelo. Verdade, muito bem. Gilberto Basile está aqui, ó. Nosso presidente da 87ª subsecção da OAB São Paulo. Gilberto, eu vou trazer você aqui. Ih, rapaz, Gilberto é um grande convidado que você deveria realmente trazer. Nós temos muitas histórias juntos. Depois você pode contar aqui, viu, Gil? Que nós estudamos juntos desde a infância. Sensacional. Fernando, tem a Mega Cris, que é de Barretos, também está aqui nos acompanhando. Jardim Califórnia, a Elza, que Santos. é nossa colaboradora e foi nossa colaboradora muitos anos também, lá de Botafogo. Tem muita gente aqui, viu? A dona Sônia do Jardim. Olha, tem bastante gente. Pessoal, muito bacana, obrigado a todos vocês. Nós não vamos conseguir ler todos os comentários, né? Mas depois o Fernando, ele lê, viu? Um por um, ele vai lá, ele lê. Depois eu vou ler também, tá? Vou olhar um por um. Fernando, tem umas perguntas rápidas aqui. Pode perguntar de tudo. Tudo que você quiser. Fica à vontade, com todo respeito. Sem problema nenhum. Perguntas rápidas, tá bom? Antes do nosso intervalo, eu vou fazer um pouco de pergunta. Depois do nosso intervalo, a gente faz mais um pouco. Um sonho. Olha, depende muito de que você considera como sonho, né? Porque existem sonhos e existem projetos. É diferente, né? O sonho a gente pode talvez nem atingir. De idealizar aquele projeto. Porque o sonho é diferente de projeto, né? O sonho ele pode ser um combustível para você. Isso é importante. Não estou falando de psicologia aqui, muito menos de religião, mas eu estou falando de algo que todos nós vivemos, né?
o sonho ele pode ser um estímulo para você atingir projetos. Então, se você perguntar para uma criança qual é o sonho dela, hoje eu perguntei para o Levi o que ele queria ser quando ele crescer. Ele falou que ele queria dançar igual o Michael Jackson. Agora ele pegou essa mania, ele viu o vídeo do Michael Jackson e ele quer dançar igual o Michael Jackson. Tanto é que no carnaval ele ficou dançando igual o Michael Jackson enquanto tocava samba e quando tocava marchinha. Ele ficou dançando igual o Michael Jackson. Música thriller. E se daí nasce um artista? Não, e você vê, talvez na cabecinha dele, esse é o sonho dele, mas de repente vai desenvolvendo essas habilidades, e nós pais, quem tem filho, ou mesmo quem não tenha, quem tenha sobrinhos, não importa, nós temos que estimular sonhos, né? Claro que sonhos bons. Então, a gente precisa dividir um pouco essa história, porque tem pessoas muito sonhadoras que ficam sonhando com coisas que vão ser inacessíveis. Meu sonho é ganhar na Mega Sena. Pode ser, sim, que você um dia ganhe na Mega Sena, né? Ganhar lá, e não é na Mega Sena. Já tem gente que sonha em ganhar na Mega Sena da virada, né? Para poder já mudar de vida. Mas o sonho pode te trazer combustível para atingir pequenos projetos que, de repente, juntas, você consegue chegar nesse sonho, né? Eu tenho uma convicção de um projeto que eu acho importante e tenho defendido esse projeto em toda a nossa região e falo com franqueza porque hoje eu vejo que é muito importante para todos nós. Eu trabalho na política há 16 anos. Fui prefeito aqui em Bebedouro por 8 anos. Tenho orgulho muito grande da população ter me dado essa oportunidade de ter sido o primeiro prefeito reeleito da história da cidade, o primeiro a ajudar a fazer sucessor. Ou seja, 4 eleições seguidas que o nosso grupo político ganha as eleições aqui em Bebedouro, né? Isso eu não estou falando de uma forma prepotente, nada disso. Eu estou dizendo que foi uma avaliação. A população fez a sua avaliação e ela decidiu, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Quando eu saio de Bebedouro e vou trabalhar em São Paulo, eu vejo como uma região é tratada quando ela tem uma liderança forte. Quando uma região tem uma liderança consolidada, ela é tratada de uma forma totalmente diferente. E se eu posso dizer que é um projeto meu, o meu projeto de vida, que não é só meu, tá? Nós temos que repartir, é um projeto que deveria ser enxergado de um projeto da região, que vai, logicamente, escolher uma liderança para que represente, né? Então, eu tenho certeza que se a nossa região tivesse um deputado, nós seríamos respeitados de uma forma completamente diferente. Então, não é porque eu fui candidato a deputado e por pouquíssimos votos nós não conseguimos entrar, que eu vou desistir desse projeto. Pode ser um sonho, porque não é fácil você conseguir arrumar mais de 50 mil votos, como nós arrumamos aqui na região, saindo de uma cidade de médio porte. Mas é um sonho que pode ser combustível de um projeto, e as pessoas precisam dar valor para isso. Porque se nós todos tivéssemos um deputado na nossa região, esse projeto transformaria outros projetos também. Esses dias eu fui perguntado por que eu não consegui ajudar mais as entidades assistenciais da região. Aquilo que eu posso fazer com amigos, com parceiros, participando inclusive de eventos, estimulando empresas a fazerem doações, divulgando inclusive nos nossos veículos de comunicação, eu faço. Mas você já imaginou se Bebedouro tivesse o seu deputado com 20 milhões de reais de emendas por ano? Por ano. As entidades receberiam uma parte dessas emendas, como outros projetos também receberiam. Você isso. já articula bastante, mesmo não tendo efetivamente um cargo de deputado. Sim, isso porque é fato. A gente conhece muita gente, a gente consegue arrumar uma emenda aqui, tem um deputado que é amigo ali, tem as secretarias do governo de São Paulo também, que são todas parceiras. Esses dias, por exemplo, eu estava na Secretaria de Agricultura e consegui equipamentos e maquinários agrícolas para 4 cidades da nossa região. Olímpia, prefeito Geninho, Barretos, prefeito Odair, Junão, prefeito Guaíra, e Lucas Serenho, nosso prefeito de Bebedouro. Nós fizemos uma liberação de 4 maquinários de peso, maquinários de mais de 600, 700 mil reais cada um, por conta do relacionamento político. Mas tenho tentado fazer isso, mesmo sem ser deputado, e temos conseguido muita coisa, né? Na região inteira, investimentos em asfalto, investimentos na área da saúde, mas se fôssemos e se tivéssemos essa oportunidade, eu não tenho
dúvidas, gente. Eu trabalho no governo de São Paulo há anos e eu vejo as regiões como Votuporanga, Marília, as regiões que têm os seus próprios deputados, elas se desenvolvem de forma diferente. E não adianta, gente, tem que sair e apostar em um só. Essa história de ficar dividindo e, de repente, usando alguém para dividir voto, só jogar alguém na parada para prejudicar quem está com chance de ganhar, nós não podemos cair nessa história de novo, sabe? A gente tem que acreditar que é possível, né? E esse projeto eu tenho defendido aonde eu vou. Essa semana passada eu dei uma entrevista em Pitangueiras, e lá em Pitangueiras eu tive uma votação expressiva também, próxima de 800 votos em Pitangueiras na última eleição, e defendi abertamente de que não adianta a gente ficar na dependência de deputados de Ribeirão Preto ou de São José do Rio Preto. Nós temos que ter o nosso deputado, sim, um deputado para chamar de seu, né? Para uma entidade chegar, sabe? E que seja acessível. Lógico, e pedir uma emenda, uma ajuda. Você já imaginou a diferença que seria? E eu comentei isso, que essa pessoa que é presidente de uma entidade fortíssima da nossa região. Ele falou, olha, estou à sua disposição, mas tenha certeza que se tivéssemos realmente alguém na Alesp, seria muito mais fácil, porque a emenda está na mão do deputado. Ele não depende necessariamente de secretarias ou só de relacionamento. Nós poderíamos aumentar e muito essa nossa colaboração com a região. Uma tristeza ou frustração? Eu vou dizer para você que eu fiquei muito triste com a morte do filho do Zé Francisco nesse dezembro. Foi uma das... Eu, graças a Deus, tenho os meus entes queridos todos vivos, os meus pais vivos, né? Já perdi os meus avós, mas todos os meus irmãos juntos. Mas a morte do Fran foi algo que marcou muito pela pessoa que ele era e pela família que ele participa, né? Ele é de uma família de estrutura nacional, né? E a simplicidade dele, a forma que ele lidava com as situações, aquilo fez a gente repensar em muita coisa. Foi um dia triste para mim, a morte do Fran. Saúde, Fernando, a sua saúde. Tenho me cuidado, a gente já passou dos 50, né, Sander? Tanto eu quanto você. Fiz até um check-up esses dias, viu? Eu preciso ir. Mas, graças a Deus, a saúde está bem. A gente só está faltando eu fazer um pouco mais de exercício, viu, Sander? Eu não tenho tido muito tempo. E o médico falou para mim, tem que fazer um pouco de exercício, ir na academia. Eu tenho caminhado um pouco, mas o exercício mais assim forte eu não consegui fazer ainda por falta de tempo. Eu vou falar com bastante carinho agora aqui de algumas pessoas, tá? Com bastante carinho e respeito. A sua avó Ana, que nós conhecemos. Minha base espiritual, né? Ela me ensinou a rezar Salve Rainha e parar no Mostrai todas as vezes que eu tivesse dúvida de qualquer decisão que eu tomasse na minha vida. E vó, eu sei que a senhora está em outro espaço, mas eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa quando tenho dúvidas fortes na minha vida pessoal, profissional, política, e como eu moro perto da Aparecida, eu vou sempre lá, inclusive de bicicleta, com o meu filho, o Levi, e a gente reza, eu já estou ensinando ele a rezar Salve Rainha, e olhar e pedir para que ela mostre o caminho. Seu pai, sua mãe e seus irmãos? Os meus pais e os meus irmãos são meus exemplos, né? O meu pai me ensinou que a honestidade e que você conquista as coisas com trabalho, né? Isso eu não... É uma referência para mim. E isso tudo também transbordou para a família, né? Todos são super dedicados. O Júnior é um grande advogado, o Rodrigo é um grande advogado. A minha irmã, hoje secretária-geral da OAB, né? 400 mil advogados. Ela foi recentemente eleita, junto com o Leonardo Sica, da diretoria da OAB de São Paulo. Então, assim, eu tenho um orgulho tremendo dos meus irmãos. A minha mãe... Ela sempre foi uma grande professora, foi uma secretária de educação que marcou época na sua vida aqui em Bebedouro, e realmente são as minhas bases. O Marcelo Rosa disse o seguinte aqui, tanto que foi dado a ele, a você, Fernando, e ao prefeito Ricardo Silva de Ribeirão Preto, há pouco tempo, né, o título de cidadão de Pirangi. Pirangi, inclusive o Marcelo esteve presente lá naquela oportunidade, recebemos eu e o Ricardo Silva, prefeito de Ribeirão Preto, na mesma cerimônia. Muito bem. Aline. Aline, quem conhece a Aline sabe, né, a simplicidade dela, né? A Aline é uma mulher diferente, né? Eu falava para ela quando nós estávamos na prefeitura, ela lidava com o Fundo Social de Solidariedade de uma maneira tão interessante, viu, Sander?
E ela sempre foi exatamente a mesma pessoa. Ela, do jeito que ela vai no supermercado, ela dá as aulas dela, ela tem um carinho especial pelas pessoas mais pobres. Ela tem uma tendência muito forte de ajudar as pessoas mais pobres. Ela não nega nada quando é pedido, né? E ela tem um perfil realmente assim que me ensina muito. Ela me ensinou muito as coisas simples da vida. A Aline gosta dos animais, gosta da natureza, gosta que respeite as plantas dela. Eu me lembro do Levi pequenininho, e criança, você sabe como é que é, né? Ela vai lá e arranca uma folha, e eu me lembro da Aline sempre falando, Levi, não pode fazer assim. Aqui tem uma vida, né? Não faça isso. E ela explicando de uma maneira simples, mas formando a personalidade do Levi, né? E o respeito com os animais. Ela sempre me falou isso, falou, Fernando, tome cuidado com quem não gosta de animais. As pessoas que tipo, chutam animais, que maltratam animais, são pessoas que não são boas realmente. Então, eu tenho essa força de ver na Aline as coisas simples da vida que ela me ensinou desde muito cedo. Porque a gente namorou muito tempo, né? Então a gente praticamente teve uma vida só nós dois, né? E depois veio o Levi, então ela é a minha base. O Levi. Esse é o concurso, né? O Levi, ele é parte de mim, né? É uma coisa impressionante. Quem convive comigo sabe, né? Eu mesmo nessa vida maluca de São Paulo, de região, de tudo, eu me desdobro por ele, eu nem sei o que eu te falo, Sander, quando eu tenho que me dividir entre uma reunião e ter que ficar com ele, eu gostaria de ficar com ele, não tem jeito. Mas eu dou um jeito. A hora que eu volto, ou de manhãzinha, eu dou um jeito de viver intensamente com ele, né? E, então, para mim é uma dádiva divina, é um milagre na nossa vida. E eu vou aproveitar aqui, Sandra, que... Eu ia até te perguntar algo que diz respeito ao Levi, com tua permissão. Por que o nome Levi? Por que vocês escolheram esse nome? Olha só, hoje eu recebi um texto, exatamente hoje, de um amigo meu, que é pai também de filho único, ele mora em São Paulo, não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética. Eu vou ler esse texto para vocês, porque isso prova muito essa questão do filho, seja filho único ou não. Mas falando do Levi, o Levi ele é um nome bíblico, que é da tribo dos levitas, né? E Levi significa união. E quem lê a Bíblia sabe decifrar que ele é um precursor, ele levava a palavra pedindo a união dos povos, né? Na tribo dos levitas, por isso que é Levi, de levitas. E eu quero ler para vocês um texto, aqui eu não queria que você se apegasse à questão de religião, não. Que você fizesse uma avaliação dessas palavras aqui, ó. A alma que te escolheu, o sagrado encontro entre os destinos. Antes mesmo de chegar a este mundo, a alma do seu filho já conhecia a sua. Em um tempo sem tempo, onde os laços não são de carne, mas de essência, essa alma viajou pelo infinito buscando um ventre, um lar, um aprendizado. E então, em meio de tantas possibilidades, essa alma escolheu você. Nada é por acaso. Cada nascimento é um reencontro, um elo que se refaz através das eras. O filho que chega traz em si histórias não escritas, memórias ancestrais e uma missão única a ser cumprida. Mas para isso, precisava da sua presença, do seu amor e do seu acolhimento. Você não foi escolhido por acaso, foi chamado, foi honrado. Ser pai, ser mãe, não é apenas dar vida, mas guiar um espírito que decidiu aprender sob o seu olhar. Desde a concepção, cada batida do seu coração ressoa dele. Seu toque, suas palavras, sua energia moldam a jornada que ele veio percorrer. E mesmo diante das incertezas, no medo de não ser suficiente, saiba que você é exatamente o que essa alma precisa para crescer, evoluir e cumprir seu propósito. Haverá desafios, haverá momentos de lágrimas, de riso, de quedas e superações. Mas cada instante é parte de um acordo divino, um pacto feito muito antes de vocês se encontrarem nesta vida. Seu filho não é apenas um presente,
mas um mestre disfarçado, trazendo lições que transformarão vocês dois para sempre. Espetacular, né? Que palavra. É de arrepiar, né? Essa palavra é do mundo espiritual. É do mundo espiritual? Não é daqui da Terra. É do mundo espiritual. Alguém que escreveu foi inspirado pelo mundo espiritual. Porque, Sander, eu tenho certeza que a gente aprende muito com os nossos filhos. Sem dúvida. E que são realmente seres que vêm para ensinar a gente. É a missão deles, como é a missão nossa também. Conviver e ensinar. É a troca de experiência isso, né? em idades diferentes. Exato. E é engraçado isso, você que... Acho que quem é pai de uma criança só, talvez tenha até mais isso forte. Eu tive a impressão que o Levi, quando ele veio, ele sempre existiu na nossa vida. Eu falo isso para a Aline. A Aline fez um comentário aqui, ó. Posso ler? Lógico, fica à vontade. Mensagem linda. Eu tenho a mais pura certeza de que Deus nos ouviu e presenteou com essa criança tão desejada. Gratidão e mãos unidas. Por isso que eu te digo, Sander, que eu acho que essa história de que, lógico, essa questão de religiosidade, destino, coincidências, mas assim, vamos ser francos com a gente mesmo, sinceros com a gente mesmo. Tem hora que você ouve o teu filho, ou que você passa certas situações com ele, que você fala, meu Deus do céu, esse menino me deu uma lição hoje aqui, que nem eu acredito, que eu estou passando por isso, né? E a gente com mais de quase 40 e poucos anos a mais que o filho, ele dando lição para você em pequenas palavras. Eu tenho certeza absoluta que os seres humanos vêm na Terra realmente para dar lições para a gente, e isso a gente tem que entender, respeitando a religiosidade de cada um. Eu sempre tive um pressentimento de que o Levi sempre existiu na nossa vida. Ele só faltava chegar. Sem dúvida. O Hélio disse o seguinte aqui: Sander, parabéns, muito bom hoje com vocês dois aí. No final, pede para o André soltar uma música para vocês cantarem. Eu acho que eu não tenho esse dom não, Hélio, viu, querido? Mas obrigado pelo seu comentário. André Cutiaro, obrigado aí, viu? Meire, querida, Meire do café. Uma delícia o seu café. Obrigado por tudo, viu, Meire? Para vocês verem, ó. Simone Ocaso, um beijão para você, viu, Simone? É tanta gente aqui. Sueli Carizio, você é uma querida, viu? Karina Colossi, obrigado aí pelo carinho de sempre. Laine Lucas, Marcos Tavares, Flávio Porto, Elza Panzeri, Sérgio. Não dá, né? Senão você não vai conseguir falar aí. Marina Ferrari. Todos vocês. Olha aqui, Fernando, gentileza do Café da Meire, que inclusive fica aqui no prédio da CWB. Em cima, no andar de cima, é o Café da Meire. Olha aqui, nos ofereceu... Gente, dá uma olhadinha aqui. Olha aí. Pão de queijo quentinho. Cappuccino, Fernando. Olha aí, bolachinha. E cappuccino que ela sabe que eu gosto de tomar. Tudo bem, olha aí. Café da Meire, gente. Pode ir à vontade, que isso daqui eu recomendo mesmo, viu? É muito bom, muito bom. Uma guerreira. É sim. Obrigado, viu, Meire? Muito obrigado pelo café. Terminando aqui, nós vamos tomar esse café. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Fernando, nós vamos para um intervalo rapidinho. Depois a gente vai continuar com as nossas perguntas rápidas aqui, mas tem a ver com o livro, tem a ver com o seu slogan, né? Algumas perguntas um pouquinho mais picantes aqui, mas... Pois não, fica à vontade. Então, não sai daí não, é rápido. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta rapidinho, tá bom? Até já. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Concorrência. Montadora. Para março. Aqui, ó. Blazer. Que a reunião foi pesada.
segura o reggae, porque março tem novidade na Decol pra vocês. E boa, hein? Compra nada não, segura aí, cliente, segura que tem notícia boa pra vocês. Decol, a boa de negócio, tem novidade. Decol Vigorito Volkswagen. A boa de negócio. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. Você sabia que o seu automóvel tem anjo da guarda? Isso mesmo, Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. Bateu, amassou, riscou, Eliel consertou. Eliel tem 38 anos de profissão e é referenciado pela Porto Seguro, Itaú, Azul e demais top seguradoras do país. Eliel Funilaria, equipe especializada, Rua Uruguai 295, esquina com a Sergipe, no Jardim Progresso em Bebedouro. WhatsApp 981041750, 981041750. Eliel, o anjo da guarda da funilaria do seu automóvel. 3 curiosidades que você não sabia sobre o Hospital Leal. A primeira curiosidade eu vim contar para vocês junto com o Theo. Aqui na nossa internação, nós concebemos o máximo de conforto para os pets, com colchãozinhos, tapetinho higiênico e até bichinhos de pelúcia para eles. E mais, temos enfermeiros e médicos veterinários, 24 horas, olhando e zelando pelo seu pet. A segunda curiosidade é que nós temos um centro cirúrgico completo, com monitores de alta tecnologia e bombas de infusão. Além disso, temos o cirurgião, que é acompanhado pela anestesista a todo momento para maior segurança do seu pet. Terceira curiosidade: além de tudo isso, você sai com o diagnóstico completo do seu pet. Temos raio-x e laboratório, que permite que nós façamos todos os exames necessários dele aqui mesmo no Hospital Leal. Nós funcionamos 24 horas por ordem de chegada. É só trazer o seu pet que nós estaremos prontos para atendê-lo. E aí, precisou? Corre para Leal! Dicas de segurança automotiva, com Kleber Montrisor. Olá pessoal, eu sou o CRM, agente virtual da CRM Gestão de Frotas. As dicas hoje são sobre calibragem dos pneus. Para calibrar os pneus, deve-se verificar a pressão quando eles estão frios, com o carro vazio. Verifique o manual do veículo para saber a pressão recomendada. Remova a tampa da válvula do pneu. Coloque o bico do calibrador na válvula do pneu. Pressione o calibrador e espere o calibrador indicar que a pressão desejada foi atingida. Retire a mangueira do calibrador e recoloque a tampa da válvula. Calibre todos os pneus, incluindo o step. A pressão ideal varia de acordo com o modelo, tamanho e tipo de pneu, bem como com a carga e a velocidade do veículo. A calibragem dos pneus deve ser feita toda semana ou antes de viagens. Esse foi o informativo CRM de hoje, até a próxima semana. Dicas de segurança automotiva, com Kleber Montrisor. Muito bem, estamos de volta no nosso diálogo, nosso bom diálogo, diálogo comigo, com Sander Ascencio. Hoje nós estamos recebendo aqui o amigo Dr. Fernando Galvão e nós estamos num bate-papo muito bacana, falando de tudo, né, Fernando? É isso aí, Sander. Bom, então vamos lá continuar nosso... Se me permite fazer alguma claro, coisa, eu estou recebendo mensagens aqui, tem algumas pessoas, se eu não falar aqui, vai matar depois, viu? Tuta, prefeito de Colômbia, obrigado aí mais uma vez pela sua audiência, viu? Obrigado pelo seu carinho. Nado, que foi vereador na cidade de Paraíso também, mandando um abraço para a gente. A Fabíola Prata e a Maria de Turvínia também mandando um abraço para todos. Meu querido amigo
Jamil Albuquerque, não sei se você conhece. Jamil, entrevistei ele. Jamil, um abraço. Um grande amigo. Eu mandei o link dessa entrevista para ele. E um grande palestrante também. Sem o Jamil, dúvida. ele é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Pessoa do bem. O Renato, do CLP, lá de São Paulo. Renato, precisamos tomar o nosso café, hein? Agradecer também aqui o Gabriel Priante, que é prefeito de Garatá. O Gabriel é um parceirão que nós ajudamos bastante no Palácio dos Bandeirantes também. Cumprimentar a Leandra Carneiro, ela foi candidata a vereadora, muito ligada ao meio ambiente. Parabéns, viu, Leandra? Paulo Pupim, de Jaboticabal, já também fez vários concursos de rainha espalhados por toda a nossa região. O nosso vereador Jorge Cardoso também aqui mandou uma mensagem para a gente. O Neto Panhosa, que foi vereador em Monte Azul Paulista, um grande amigo. Cumprimentar também aqui o Foguinho, que mandou um abraço aqui para a gente também. Grande liderança do nosso comércio de bebedouro também, né? O Aragão, de Monte Azul, eu já comentei. O Gui Milani, que está lá no Butantã, em São Paulo, participando. O Frauso, que foi vice-prefeito de Ibitinga, olha só, também participando conosco aqui. Eu quero cumprimentar também, mais uma vez aqui, o Dinei, e dizer para você, Dinei, que a dona Nena... O Dinei Boleiro. Ela já me recebeu muitas vezes na sua casa, aí no Jardim Progresso, para poder realmente fazer as orações de Nossa Senhora, e que me deram muita força, e que tenho certeza aí que fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Tem uma pergunta aqui do Serginho Almeida. Daqui a pouco, Serginho, eu vou fazer a sua pergunta para o Fernando, tá? Mas vamos lá, perguntas rápidas aqui, um bate-bola. De onde saiu esse slogan, Vamos em Frente, que também é o título do seu livro, Vamos em Frente? Vamos em Frente, ele na verdade são 3 palavras, né, que acabaram surgindo do meu dia a dia, dessa loucura de ter que se dividir com tantas atividades, Sander, porque... Você imagina você se dividir, especialmente quando eu fui para a política, né? Eu saí da advocacia, na verdade deixei momentaneamente as minhas aulas, né? Que eu também tenho os meus vínculos com as faculdades até hoje, eu simplesmente fiz um afastamento, né? Desse período, e ter que me debruçar para um atendimento, depois que eu fui prefeito, um atendimento regional, né? Que não é simples, né? Você ter que atender demandas regionais e atender muitas vezes em um dia no governo 40 municípios, 30 municípios com demandas completamente diferentes. Então tudo isso começou a criar na minha cabeça uma forma de trabalhar que a gente não pode focar a nossa vida nos problemas. Nós temos que focar nas soluções. É fácil? Não. É difícil. Mas, de repente, quando alguém da sua equipe te traz um problema, você precisa treinar essa pessoa. Ao momento em que ele traz o problema, ele já trazer uma possível solução junto. Ou plano A, plano B, plano C. E esse treinamento que você tem que fazer com a sua equipe é importante para você, porque você que está na liderança, se você só deixar o seu parceiro ou o seu colaborador como um intermediário de problemas, você não vai conseguir resolver. Então, ao treinar a sua equipe com esse slogan, Vamos em Frente, quem trabalha comigo sabe que eu faço assim, no meu dia a dia. Me traga o problema, mas já me traga também uma proposta de solução, que de repente, juntos, nós vamos adaptar uma solução que pode ser que já saia imediatamente. E aí, aquela lamentação, que é natural de tudo, né? Seja para quem tem problemas familiares, seja para quem tem problemas numa empresa, seja para quem tem problema consigo mesmo, que é aquela história de você ficar se vitimizando o tempo todo, né? Ai, meu Deus do céu, aconteceu isso comigo, e agora? Eu tenho tentado me desprender disso, porque se nós começarmos a absorver para nós os problemas dos outros, você já imaginou? Eu ter que absorver para mim os inúmeros problemas que chegam para mim. Chegam problemas de pessoas com internação, pessoas que têm necessidade de um leito de UTI, um problema que teve um incêndio numa cidade, uma inundação em outra, um problema que caiu um prédio. Se eu começar a absorver aquele problema para mim, eu fico doente. Nós temos que ter uma dinâmica de trabalho que consiga despachando, pelo menos, algumas alternativas. Você separa a sua vida em blocos, Fernando? Sim, eu tenho que separar, porque não tem jeito, porque senão você não consegue tocar, né? Então, assim, eu preciso ter o meu espaço de momento de pai, o meu espaço de momento de marido, eu tenho que ter o meu espaço para mim mesmo, eu tenho que ter o meu espaço para também ler e estudar, o meu espaço para escrever meu livro, que eu gosto, eu estou escrevendo o meu livro, ele está fazendo vários capítulos, e quando eu falo Vamos em Frente,
eu pego situações, por exemplo, eu contei a história do Hospital Regional de Bebedouro, como é que foi a conquista. Eu contei a história da pandemia, como foi a conquista. Eu contei a história de quando eu fui para São Paulo, um prefeito de Bebedouro, uma cidade de 80 mil habitantes, indo trabalhar no Palácio dos Bandeirantes para atender 645 municípios, né? Essa mudança de visão completamente diferente, né? Eu conto esse exercício de resiliência, né? Para tentar, inclusive, dividir com as pessoas. E aqui lá em ser pai também é um exercício de resiliência. Ser pai, um pai presente, né? Um pai não que fica no celular o dia inteiro, ou que quando encontra o filho não tem vontade de brincar. O meu menino chega para mim, pai, vamos brincar? Eu estou cansadíssimo. Eu sento no chão com ele, porque eu quero brincar com ele. Eu tenho que querer brincar com ele. Se você olhar para você mesmo, meu Deus do céu, eu estou super cansado, minha cabeça está a 1000, né? Porque você chega com um mundo de problema. Só que a dele não, né? Então, você tem que entrar na sintonia das pessoas quando vocês estão próximos dela. Então, eu acho que essa história do Vamos em Frente, ela eu gostaria, né, que nós juntos mesmo, porque ele é um livro coletivo. Eu abri uma vez nas minhas redes sociais uma oportunidade para as pessoas contarem histórias de resiliência pessoais, e chegou mais de 40 histórias de resiliência, seja com saúde, seja com questão de emprego, seja com questão de mudança de cidade, não importa. Porque um problema pode ser pequeno para você, Sandra, mas ele é enorme para a pessoa. Depende. A dimensão, quem dá é a pessoa que está passando, né? Então eu quis assim criar essa possibilidade de compartilhar com as pessoas essa história de focar na solução e não ficar se vitimizando o tempo todo. Eu sei que muitas vezes é difícil, quando falta dinheiro, quando falta um emprego, quando falta até uma questão de saúde, você conseguir encontrar energia para isso, mas dá para exercitar a sua mente. A nossa mente, ela pode ser exercitada para o problema, ou ela pode ser exercitada para a solução, né? E é isso que eu tenho tentado discutir nesse livro, e acho que, se Deus quiser, aí vou convidar vocês também para o lançamento quando acontecer. Estaremos lá. Fernando, o que você diz sobre os seus amigos? Eu tenho amigos de infância, né, que são meus amigos até hoje. Eu falar para você, se eu perdi algum amigo nessa história toda, claro que tiveram problemas, acidentes, mortes, mas assim, pessoas que a gente cativa desde sempre, né? Você não perde, porque é a essência, a amizade é muito importante, né? Eu, graças a Deus, mesmo sendo político, olha só como é difícil, é um desafio, né? Porque as pessoas te interpretam, muitas vezes fazem juízo de valor de você errado, muitas vezes até pessoas que nem te conhecem, por ouvir dizer, né, acabam fazendo um juízo de valor, né? E isso é ruim. Infelizmente, a política traz isso, né? Você cria uma imagem, que é o tal do pré-julgamento, ou pré-conceito, né? Você cria um pré-conceito sobre a pessoa. Aí, quando você conhece, quando você divide um trabalho, quando você divide uma situação, você fala, puxa vida, não é nada daquilo. Então, assim, é muito importante isso. Você cativar as pessoas e ser exatamente a mesma pessoa. Isso que eu volto a falar aqui, quando eu dei o exemplo do Zé Francisco. Você pode crescer muito na vida, né? Mas você tem que ser igual, né? Respeite as suas origens. Eu fui prefeito de Bebedouro, fui trabalhar em São Paulo, eu amo a minha cidade, eu defendo a minha cidade aonde eu vou. Tem pessoas, muitas vezes, que eu vejo, artistas, muitas vezes, que nascem numa cidade, nunca mais cito o nome da cidade. Grandes políticos que crescem tanto, viram as costas para a sua base eleitoral, que tudo começou. Então não pode. Eu sou contra isso, eu acho que a gente tem que ser a mesma pessoa. E quanto mais você cresce, mais humilde e mais respeitoso com as pessoas você tem que ser. Fernando, na sua labuta política, você criou um grupo político pela confiança que as pessoas foram depositando em você, né? O que você tem a dizer desse grupo político que já te acompanha desde o início da sua... Desde 2008. Desde 2008, né? Você tem um grupo político fiel que te acompanha. A gente percebe que as pessoas são fiéis a você, né? Na grande maioria, se não todos, né? Aqueles que não se enquadraram, eu percebi que se afastou do grupo, né? Nós percebemos, mas eles são pessoas de qualidade, são seres humanos de qualidade, são profissionais de qualidade. Como você conseguiu, Fernando, unir esse grupo, formar esse grupo político? Eu tenho orgulho do meu grupo político. Eu posso dizer para você, um orgulho e uma satisfação muito grande. E na grande maioria são pessoas de Bebedouro. São pessoas daqui, pessoas que, de uma maneira ou de outra, já conviveram comigo em outras situações também. Eu vou dar um exemplo do Lucas. O Lucas foi professor junto comigo na FAFIB, né? Eu fui chefe dele na coordenação do curso de Direito da FAFIB, naquela oportunidade. Chefe que eu digo no bom sentido, ele era coordenador dele, né? E ele
falou para mim, olha, eu vou ser candidato a vereador, se você for o candidato a prefeito, eu vou entrar junto com você, né? E estamos juntos até hoje, né? Então são exemplos de muitas pessoas que são amigos e que entraram na política até por convite meu. Olha que interessante. São pessoas que convivem comigo já desde lá de trás e outras que chegaram, mas são pessoas que estão comigo e que convivem comigo, que vivem até a minha vida particular também. Eu acho que isso tudo vai criando uma sintonia, uma sinergia e um compromisso maior, né? E o que eu percebo? As pessoas se juntam, né, por afinidade, os iguais se juntam. Eu acho que as pessoas de bem, elas se juntam, eu tenho certeza absoluta, até porque não suporta ser diferente. Quando você entra num grupo e você não se identifica com ele, você sai dele, né? E eu acho que o grande desafio da política é justamente conseguir se consolidar depois de tantos anos. Eu digo para você que eu fico feliz, viu, Sander? Porque você já imaginou que quer manter um grupo político com 4 eleições seguidas? Em 2028, um grupo político composto há 20 anos. Então, nós estamos em 25, 3 anos, completa 20 anos. Se você, de repente, avaliar na história das cidades, da região, eu acho que não tem. Não, grupos políticos normalmente se desfazem em 3, 4 anos, durante um mandato. Até. 4, na primeira já começa a brigar prefeito e vice. Você vê a minha amizade com o Rômulo, até hoje, nós somos prefeito e vice-prefeitos durante 8 anos, não tivemos uma vírgula. E uma história bonita que Bebedouro não tinha assistido ainda, né? Porque a cidade de Bebedouro sempre teve uma briga muito forte entre prefeitos e vices. Interessante. Né? Um advogado e o outro médico. E fizeram composição, prefeito e vice. E interessante porque, assim, profissionais, né? Que entraram na política para tentar ajudar as suas próprias cidades, né? A gente somos profissionais que não dependemos da política, né? Então a gente entrou, né? Somos professor, advogado, o Rômulo médico, nós entramos e fizemos o nosso papel. E aí isso tudo eu acho que foi criando tipo de uma marca, de um perfil, de um estilo próprio, de um grupo que começou a atrair pessoas parecidas, né? E esse grupo ele foi crescendo, lógico, né? Foi agregando outras pessoas, mas a essência desse mesmo grupo permanece a mesma, pode perceber, né? As pessoas que estão com a gente já de muitos e muitos anos, inclusive que começaram comigo na prefeitura no primeiro dia que eu entrei na prefeitura, que estão até hoje. Então isso tudo é inédito. Se você olhar nas cidades da região, quais foram as cidades que conseguiram fazer a sucessão e conseguiram fazer a reeleição da sucessão, praticamente não existe. Eu me lembro de uma, que é Votuporanga, onde o Carlão Pinhatari, que foi presidente da Assembleia Legislativa, ele foi prefeito, o vice dele foi prefeito por 8 anos, então eles juntaram, deu 16 anos, do mesmo grupo político. E nesse meio caminho, o Carlão foi eleito deputado estadual por Votuporanga, uma cidade que era, no passado, mais ou menos do mesmo tamanho de Bebedouro, mais ou menos, hoje é um pouquinho maior. Eu me lembro dessa história, porque o Carlão, inclusive, é meu amigo, meu parceiro, e isso aconteceu em Votuporanga, mas eu acho que pouquíssimas cidades aconteceram isso. Prefeito Lucas Serem, que foi o seu sucessor, o que você tem a dizer dele? Eu tenho um orgulho muito grande do Lucas. O Lucas é uma pessoa muito séria, ele é um gestor preocupado com o bom andamento dos serviços públicos. Ele é um professor que aceitou o desafio de vir para a política pela amizade, né? Como eu disse para você, nós trabalhávamos juntos na FAFIB, e essa história dele vir para vereador e eu prefeito, ele foi eleito para vereador no meu primeiro mandato, e depois veio para a prefeitura, veio para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e foi crescendo junto. Eu tenho um orgulho muito grande, o Lucas é de uma lealdade e de uma gratidão, Sander, muito grande, porque tem muitos prefeitos que são eleitos ou reeleitos, eles simplesmente viram as costas para quem os ajudou a chegar até ali. Isso acontece em muitos lugares, né? A pessoa, aquela história, né? Pega a caneta e depois olha para trás e faz de conta que não existiu o passado, né? O Lucas não. A gente discute muitas coisas juntos, ele vai a São Paulo pedir minha ajuda também e algumas orientações, e a gente está sempre dividindo junto. O Lucas é um grande pai, um grande marido, é uma pessoa que tem assim um carinho muito grande pelos seus pais também. Isso faz ele um ser humano grande, porque o político, ele pode ser o político naquele momento, ele recebe a crítica porque não fez isso, não fez aquilo, mas se ele é uma boa pessoa, um bom ser humano, ele é um bom político.
É assim, a gente não tem jeito de ser uma pessoa boa de um lado e ruim de outro. É claro que tem contingências, que você consegue fazer mais coisas ou menos coisas, né? Mas o Lucas é uma boa pessoa, uma pessoa do bem, mereceu ser reeleito, teve aí um ataque muito forte da oposição contra a sua gestão e até contra mim também, que eu acabei entrando no bolo, né? Porque, é claro, o mesmo grupo político, né? Eu fiz questão de defender a candidatura dele em todos os lugares que eu ia, em horários eleitorais, nas redes sociais, e acabei levando muita pancada, até sem merecer, né? Então, a gente foi junto para essa batalha, ganhamos a eleição mais uma vez, e estamos aí tentando realmente motivar a criação de um grupo político que defenda o bem, que defenda a lealdade, que defenda a gratidão. Eu vou fazer uma pergunta interessante para você. Em algum momento, Fernando, da sua vida, você pretende se tornar prefeito de Bebedouro novamente? Eu acho que a vida da gente, ela é um ciclo, né? Ela é um ciclo. O meu ciclo de 8 anos foi um ciclo que eu agradeço a oportunidade, passei por muitas dificuldades, passei por uma oposição também muito raivosa, passei por uma dificuldade muito grande, principalmente no final do meu segundo mandato, quando veio a pandemia, né? A pandemia, ela testou a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, né? Para poder governar naquele momento difícil. Então, eu acho que eu consegui amadurecer, aprender bastante com os meus erros também, tentar aprender também com a minha equipe, a equipe também tentando se adaptar, né, a essa realidade. Quando eu fui prefeito, eu nunca tinha tido um cargo político, né? Eu não passei pela Câmara. Eu fui prefeito direto. E passar pela Câmara é um exercício importante para a política. Eu até falo que, se eu tivesse tido a oportunidade de passar pela Câmara Municipal, eu tenho certeza, eu vi o João Vitor aqui participando da live, um abraço, João Vitor, falando em você e de todos os vereadores que estão aí na Câmara. É importante você entender como é que funciona o Poder Legislativo para poder colaborar com o Poder Executivo, né? Para entender a diferença, né? E eu não passei pela Câmara. E no começo eu tive uma dificuldade de relacionamento com a Câmara, porque não dá para fazer tudo, né? E a cidade ela tem as suas dificuldades, né? E eu também tive um outro problema com a Câmara, porque tinham vários candidatos a prefeito que estavam na Câmara. Então, o final da minha segunda gestão foi muito difícil, Sander, porque tinha candidatos a prefeito que estavam na Câmara. E eu praticamente fui quase que engessado. Eu me lembro que eu não consegui trocar um caminhão de lixo, porque a Câmara Municipal, na época, não aprovou a troca do recurso para poder comprar um caminhão de lixo, porque eu estava indo já para o finalmente do meu mandato. Na época, só para você ter ideia, foi autorizado apenas 5% de remanejamento de verba dentro do meu orçamento. Os prefeitos, em regra, sempre trabalharam com 30% de remanejamento. Eles aprovaram, na época, minha oposição, 5%. Ou seja, engessaram o meu último ano de governo, para justamente dificultar a eleição do Lucas, que era o meu candidato a prefeito na época. Então, assim, eu aprendi muito com as dificuldades, por isso que essa história do Vamos em Frente, né? Cada dificuldade, uma oportunidade, né? Eu me lembro nessa época que eu falei, meu Deus do céu, será que eu mereço isso? Uma pandemia. Na época, a minha oposição restringindo o remanejamento de recursos para 5%, que eu não podia fazer nada. Eu não podia colocar na saúde, não podia colocar em outros recursos, porque a Câmara tinha que ela autorizar tudo, né? E isso tudo dificultou um pouco. Mas eu acho que eu agradeço os problemas que eu tive, porque eles me trouxeram e me ensinaram a paciência, a serenidade, a resiliência. Você que está aí em casa, você tem que agradecer os problemas que você tem. Os problemas que te dão essa facilidade de poder lidar com eles, né? E aí o que aconteceu? Por que eu estou te falando todo esse histórico? Depois veio essa oportunidade de eu trabalhar em São Paulo. E eu também aprendi uma nova realidade da política, né? De conviver com o governador, com o vice-governador, com secretários, com ministros, com toda a política estadual e nacional. E aí também foi um aprendizado para mim. Não era fácil sair de uma cidade de 80 mil habitantes e ir para o Palácio dos Bandeirantes, né? E também foi um aprendizado. Então eu acho que são ciclos da vida. Agora, o nosso ciclo nos leva a esse projeto de tentar uma eleição, uma pré-candidatura para deputado estadual. Eu acho que esse é o ciclo natural das coisas. Tanto é que na última eleição, você lembra, eu tive na minha eleição para deputado aqui, quase 60% dos votos de deputado aqui. Na minha eleição foi 72%, na minha reeleição. Para deputado, na cidade, mesmo com 1.500 candidatos,
eu tive 60% dos votos daqui, deu 21 mil votos. E é claro que, na época, até eu e o Lucas falávamos muito sobre isso, né? Tinha gente que falava assim, quem vai ser candidato? Vai ser o Lucas ou você, Galvão? Você vai voltar para ser prefeito na última eleição, né? Eu falei, não, gente, nós temos que respeitar o ciclo de cada um. Nós não podemos ter vaidades. Tem pessoas que são vaidosas e querem voltar para os cargos só por uma questão de vaidade. E naquele momento, não, Lucas, você tem direito à reeleição, vamos juntos para a reeleição, né? Eu podia muito bem falar, Lucas, eu quero ser candidato a prefeito novamente. Eu acabei de sair de uma eleição de deputado, com uma eleição muito, muito grande na cidade, né? E não, respeitamos o ciclo de cada um, o momento de cada um. Então, eu acredito que o meu ciclo é uma pré-candidatura para deputado estadual em nossa região. Olha, o pessoal está nos acompanhando também lá no YouTube, né? A Carla Cardoso, Peraí, deixa eu aumentar aqui, Fernando, porque o óculos também não está funcionando muito bem, não. A Leandra Batista, o Jorge Batista, o Eliel Cardoso e a minha filha Camila Sensio. Um abraço para todos. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. O Marcelo fez uma pergunta aqui, Fernando. Se a criação do CIS foi um projeto que iniciou contigo. O CIS, Marcelo, foi realmente uma revolução na saúde pública, na segurança pública de Bebedouro, né? A segurança ela mudou com o Sistema Integrado de Segurança. E isso tudo começou lá em Guararema, quando o André do Prado, que é o atual presidente da Assembleia, me levou para Guararema para compreender como é que funciona o CIS. E o Lucas foi comigo lá na época, e nós dois juntos começamos a pensar, e graças também ao esforço do próprio Lucas, ele conseguiu pôr em prática esse projeto, que realmente revolucionou a segurança pública. Inclusive, eu estou sabendo que o Lucas vai ampliar o número de câmeras. Agora está ampliando o CIS de Bebedouro, que vai continuar colaborando muito com a Guarda Civil Municipal e com a segurança pública como um todo. Fernando, eu vou te fazer uma pergunta aqui, você fica à vontade se você quer responder ou não. Existem comentários que circulam na massa da população dizendo que os possíveis sucessores do prefeito Lucas Serem seria o vereador Jorge Cardoso ou o doutor Rogério Valverde. Você, como líder do grupo político, o que você tem a dizer sobre isso? Olha, não existe candidaturas pessoais, né? Eu, quando fui candidato nas minhas vezes, a candidatura ela tem que surgir de um consenso do grupo político, da própria população que enxerga, né? Então é muito cedo, né, para a gente poder falar de qualquer tipo de sucessão. Nós temos que ainda respeitar, inclusive, todos os 3 anos e pouco que o nosso prefeito Lucas Serem tem pela frente. Eu acho que isso é muito importante. A equipe tem que ficar coesa, os vereadores colaborando com o próprio prefeito. Muitas vezes não dá para fazer tudo. A Câmara Municipal ela precisa também compreender essa situação de que não é possível fazer tudo. Então é muito cedo, né? Eu acho que as lideranças elas aparecem espontaneamente, a população vai pedindo também uma opção, e tenho certeza absoluta que no momento certo, aquilo que eu puder colaborar, com a maior tranquilidade do mundo, com a maior transparência do mundo, eu vou colaborar, ouvindo as pessoas que têm que ouvir, conversando com as lideranças, conversando com os partidos, como sempre nós fizemos, né? Então eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboram com o nosso mandato do nosso prefeito Lucas Serem, que tem ainda anos pela frente, né, e que precisa de bastante compreensão, bastante parceria para continuar caminhando. Eu vou te fazer uma última pergunta, Fernando. Eu acho que sei essa resposta, mas eu vou fazer. Veio do povo. Independente de onde você estiver, onde você chegar, né, que a vida, Deus te levar, você vai continuar sendo uma pessoa acessível? Primeiro que eu sou um bebedourense nascido em Bebedouro, dia 11 de dezembro de 1972, filho do Carlos Luiz, que é advogado, mas neto do meu avô Nelson, que foi ferroviário, né? Que eu tenho um orgulho muito grande de estar colaborando, viu, Serginho de Almeida, com a reativação da ferrovia. Ele fez uma pergunta que vem de Pradópolis, passa por Barrinha, depois Pitangueiras, Colômbia, Colina, Barretos e Colômbia. Então, esses primeiros quilômetros que saíram de Pradópolis me faz lembrar do meu avô, né, que foi chefe de estação, né, e o meu bisavô também. Então, a minha mãe, filha do Jorge Patá, que foi um grande colaborador do Monsenhor José Filgos, né, que cantava nos corais de Bebedouro. A minha avó, que veio de Minas Gerais, a minha avó Ana Carvalho Silva Patá,
todos nós, bebedourenses, né? E eu amo essa cidade, eu amo essa terra. Aqui eu quero criar o meu filho, aqui eu quero ficar para o resto da minha vida, independentemente de trabalhar em outros lugares. As pessoas me perguntam, Galvão, então você está hoje morando em São Paulo? Eu não estou morando em São Paulo, eu moro em Bebedouro, com a minha família, e trabalho em São Paulo, trabalho na região, e eu tenho a convicção e a certeza. Eu estou com 52 anos. Eu entrei na política, talvez, com 14 anos, quando eu fui presidente do Centro Cívico do Colégio Anjo da Guarda. E depois, com 18 anos, quando eu fui síndico do meu prédio, lá em Campinas. Eu acho que foi aí que eu entrei na política. E eu acredito, talvez quem fale de mim, são as pessoas que são meus amigos, ou pessoas que são próximas de mim, tenho tentado ser exatamente a mesma pessoa. Com cargo, sem cargo, com título, sem título, ser exatamente a mesma pessoa. Fernando, tem alguma coisa que você queria dizer, queria falar, que eu não te perguntei? É difícil. Primeiro que você fez uma entrevista muito completa, né, Sander? Você entrou em vários assuntos aqui, assuntos pessoais, assuntos políticos, até perguntou dos pré-candidatos a prefeito de Bebedouro, né? E acho que você conseguiu trazer um perfil de entrevista diferente, porque quando a gente acaba sendo entrevistado em outros locais, a gente acaba sendo convidado. Recentemente eu estive com a Luciana Gomes em Barretos, no programa dela. Excelente. E estive também agora em Pitangueiras recentemente, num outro programa. Já estive também em São Paulo recentemente com a Gabi. Então, a gente percebe que as pessoas focam muito na questão só política mesmo, né? Em transformar aquela pessoa num político de carteirinha ou num político profissional, né? E não é isso, né? Eu acho que a gente consegue, você conseguiu aqui, né, trazer um pouco da questão pessoal também. Eu também, conheço, né? a sua vida do lado pessoal, né? E isso, sem dúvida, interferiu na escolha das perguntas. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que você foi muito pontual. Fernando, nós mostrarmos para a audiência o ser humano, Fernando Galvão, e o homem público, Fernando Galvão, que é uma pessoa só. Sim, né? sim. As pessoas precisam entender isso. Mas acho que as suas perguntas foram muito interessantes e eu quero, mais uma vez, agradecer, né? Você me fez uma pergunta no começo do nosso bate-papo aqui sobre a questão da popularidade, né? E eu disse para você que a popularidade ela é realmente uma característica do político, mas ela podemos assim, explicada justamente por essa postura de você tentar ser exatamente a mesma pessoa, né? Eu dei o exemplo aqui do Zé Francisco para a gente fazer uma analogia. Sim. E a gente tem que fazer um exercício pessoal mesmo, porque muitas vezes sobe na cabeça das pessoas, né? O status, o poder, o dinheiro, ele sobe na cabeça das pessoas, e o poder até muito mais do que qualquer outra coisa. Tem pessoas que perdem tudo que têm pelo poder. Você deve ter ouvido falar isso, né? De pessoas que são candidatas até e nunca conseguem chegar ao que querem e gastam verdadeiras fortunas. Eu já ouvi de políticos que falam assim, olha, eu vendo uma fazenda, mas eu não perco a eleição para esse cidadão. Sabe essas coisas? Eu já ouvi falar isso muitas vezes. Em algumas situações eu até vivenciei isso, né? Eu nunca acreditei nisso. Eu acho que você tem que chegar onde você merece chegar. E você chega sempre porque alguém te ajudou a chegar, ou muitas pessoas te ajudaram a chegar. Então, eu quero agradecer, né, a minha gratidão, primeiro a todas as pessoas que participaram desde o começo do nosso bate-papo, a todas as pessoas que seguem o nosso grupo político desde lá de trás, quando acreditaram nessa transformação. A gente propunha uma transformação de Bebedouro, né? A minha primeira slogan da minha campanha, Sander, foi: você pode mudar Bebedouro. E quando fala você, não sou eu, é você, eleitor. Você pode mudar Bebedouro com o seu voto, com a sua confiança. Eu falava isso para as pessoas. Nós precisamos mudar Bebedouro. Nós precisamos transformar Bebedouro. Nós precisamos dar um pouco de desenvolvimento, gerar emprego e renda, melhorar a saúde. E eu, naquela oportunidade, você pode mudar Bebedouro. Eu perdi a minha primeira eleição. Perdi em 2008. Mas não perdi, porque aprendi muito com ela, né? E fui para a minha segunda eleição em 2012 e ganhamos. E a partir daquele momento, eu tenho uma convicção de que nós começamos uma mudança na cidade. Tem
muita coisa para fazer, o Lucas está fazendo um grande trabalho, vai continuar fazendo, vai trazer muita coisa para a cidade ainda, mas eu acho que aquele início, né, aquele start, aquele começo de mudança, ele aconteceu, né? Pode gostar ou não gostar da nosso grupo político, pode até de repente ser oposição, pode achar que é uma porcaria, pode até achar que não fez nada, né? Mas não tem problema. Eu acho que se você tiver um pouquinho de visão de como era a cidade em 2012 e como ela é hoje, eu tenho certeza absoluta que até você, que é oposição, ou que por alguma razão eu tenha errado, ou não tenha feito o que eu deveria ter feito, não sei. Até você reconhece. A cidade mudou, a cidade melhorou. E tem muita coisa para melhorar ainda, mas eu fico feliz de ter ajudado, ter participado desse grupo político que você disse que ficou junto. É difícil, Sander. É quase uma... É uma tarefa difícil. É uma tarefa muito difícil, porque no meio tem muita briga, tem muita, de repente, desavença, a política tem muita traição também, a pessoa tem o ego, tem a vaidade, tem a falta de humildade, tem a prepotência, tem a arrogância, tem um monte de coisa. E a gente conseguiu. E eu acho que assim, isso tudo já foi um ganho, sabe? Já foi um ganho, pelo menos uma estabilidade política, mesmo com as disputas, porque são 4 eleições seguidas que tiveram disputas, ataques, ofensas, mas nós conseguimos, pelo menos, manter a estabilidade política na cidade, né? Que isso também traz desenvolvimento, isso traz equilíbrio. Você já imaginou? Traz segurança para quem vem de brigando e mudando de governo de 4 em 4 anos, com projetos que começam e terminam, começam e não terminam. Então, eu acho que isso tudo foi um ponto positivo para a Bebedouro. Muito bem. Fernando, todas as pessoas que eu entrevisto aqui, todas, sem nenhuma distinção, eu trato com respeito. Sempre a pessoa que senta nessa cadeira, meu entrevistado, eu não trago aquele para espetar. Às vezes eu faço alguma pergunta um pouquinho mais invasiva, mas sempre com muito respeito. Mas existem pessoas que são especiais. Para essas pessoas especiais, tem uma frase que eu li em algum local, e eu sempre digo, eu não sei quem é o autor. Eu já pesquisei, mas eu não sei quem é o autor. E é uma fala rápida. Eu gostaria de dizer para você e para a sua luta. Diz o seguinte: mantenha-se em paz com Deus, como quer que você o conceba. E quaisquer que sejam os seus trabalhos e aspirações, na fatigante jornada pela vida, mantenha-se em paz com sua própria alma, porque acima da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é bonito. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Porque Amém. Você está aqui, porque nós estamos Amém. Aqui, porque esse povo que está nos assistindo está aqui. Uma pena que eu não sei, essa frase não é minha. Me perdoe o autor, se você souber, pode citar, eu até agradeço. Se me permite claro. Concluir com 3 palavras claro. Apenas, resumindo tudo isso que nós falamos aqui, essa oração que você fez, que é a oração do agradecimento pela vida, né? Por estarmos aqui, por tudo que a gente conversou hoje, pelos comentários que a gente recebeu, pelas declarações de apoio, inclusive, que a gente recebeu durante toda a nossa participação aqui. Eu vou terminar com 3 palavras apenas, e se me permite, já falando uma boa noite a todos, que a gente realmente tenha um bom ano para todos nós, né? Estamos, quando a gente fala que o carnaval acabou, o ano agora ele vai com tudo, né? Eu quero dizer, vamos em frente. Pronto. Pessoal, você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Você que escreveu os comentários, depois o Fernando vai ler um por um. Ele faz isso, fiquem tranquilos que ele vai ler. Sempre quando eu digo ao final das nossas transmissões, eu digo assim, ó, cuide-se, cuide de quem você ama. Hoje nós estivemos falando com o Dr. Fernando Galvão. Ele é o marido da Aline, ele é pai do Levi, filho do Dr. Carlos e da doutora Ana, ele é irmão do Rodrigo, do Júnior e da Adriana. E é uma pessoa que tem mostrado ser diferente nas suas atitudes, nos seus atos, e é um brasileiro e um bebedouro incansável. Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus te dê saúde, Fernando. Saúde física, mental e emocional. Porque a sua labuta não é fácil. Amém? Tá bom? Vamos em frente. É isso aí. Michael, muito obrigado. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Na quinta-feira que vem tem mais. Nós vamos falar
O André vai me passar depois aí, mas nós vamos entrevistar uma pessoa bem interessante que tem a ver com humanização, tá certo? Não perca, na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas. Olha aqui, ó. Cuide-se e cuide de quem você ama. Fiquem com Deus. Excelente final de semana. Direito sem dúvida. Com doutora Sabina Matos. Olá, doutora Sabina, do Direito Sem Dúvida. Estamos aqui no programa Diálogo com Sandra Ascencio. Nossa dica de hoje vai para você que tem convênio médico. Olha, gente, o que acontece no dia a dia? Você paga o convênio. Na hora de usar o convênio, eles querem negar um direito que é seu. Então, toma muito cuidado. Por quê? Se você tem um tratamento que necessita de acompanhamento diário, ou até mesmo um acompanhamento de psicólogo ou outros especialistas, e o convênio está negando essas guias, procure o PROCON da sua cidade ou procure um advogado da sua confiança. Por quê? Porque o seu direito não pode ser negado. Fica a nossa dica aí, de olho nos convênios médicos, tá bom? Falando em convênio médico, você sabia que um tratamento psicológico, em muitos casos os convênios querem ceder ou oferecer somente 10 sessões, sendo que o profissional ele pede outras terapias, outros especialistas e outras vias, e o convênio quer negar. O que você precisa fazer? Procurar o PROCON da sua cidade e buscar os seus direitos, e o direito dessa pessoa que é conveniada. Esse foi o Momento Direito Sem Dúvida. Com doutora Sabina Matos. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Comunicação apresentou Diálogo com Sandra Ascencio.